A gente prossegue agora ouvindo a fala aqui do desembargador, doutor Ricardo Tadeu. Já é você. Olha, o microfone está aqui. Claro? Pois não? Isso. Só um segundo, eu vou mover a sua cadeira para o lugar certo. Segundinho. Acho que aqui fica ótimo, né? Vou pegar o microfone. Isso. Está numa ótima localização, pode sentar, todo mundo te vendo. Aqui. Vocês estão me vendo, eu que não, né? É isso. Boa tarde para todo mundo. Uma alegria reencontrar os amigos e também aqueles que eu não conheço, mas sei que são amigos porque partilhamos também da mesma causa. Acho que a minha função aqui era falar sobre a história da lei, né? Eu tenho aqui alguns amigos que partilham dessa história, que é a doutora Mariane Josviak, do Ministério Público do Paraná, também a Ana Lúcia Alencastro, e se eu esquecer alguém, por favor, me desculpe, né? Bom, qual foi a história dessa lei? Havia, nos anos 80, uma ideia de que os menores pobres deveriam estar na empresa de qualquer forma, melhor assim do que na rua, sujeito aos reveses dessa vida. Todavia, sem qualquer direito trabalhista. Então, não, eles aprendiam dentro das guardas mirins, que eram ONGs já instituídas há décadas, desde os anos 50, que tinham essa missão de pegar os meninos pobres, ensinar a escovar os dentes, lavar o rosto, pentear o cabelo e algumas regras de etiqueta mínimas para a convivência, porque eram meninos realmente muito humildes e não tinham essa informação. Mas aí eram colocados nas empresas simplesmente para trabalhar mediante salário, às vezes meio salário mínimo, às vezes menos que isso, e nada mais. Então, em 1991, assim que eu ingressei no Ministério Público do Trabalho, eu recebi uma notícia de que havia essas entidades em todo o interior de São Paulo, pelo menos uma em cada um dos 600 municípios sobre os quais tínhamos jurisdição lá no interior do Estado. E, bem, isso era uma cultura implantada. Só que a Constituição de 88 assegura a todo adolescente que trabalha a proteção trabalhista e previdenciária como regra. Então, esse programa era muito bem intencionado, esse bom menino dessas guardas mirins, mas totalmente inconstitucional, totalmente ilegal. Havia mesmo um decreto-lei dos militares do tempo da ditadura que legitimava isso. Mas, enfim, completamente inconstitucional. A jurisprudência da Justiça do Trabalho da época legitimava esses programas. Todas as ações que foram ajuizadas por menores assistidos ou menores do bom menino lá, eram julgados improcedentes. A Justiça do Trabalho entendia que, bom, embora não seja a melhor forma, pelo menos dá uma certa guarida para o menino e tal. E eu tinha a missão de mudar isso. Então, eu sabia que se eu fosse recorrer ao judiciário, teria grande chance de insucesso. Nós começamos a peregrinar pelo interior de São Paulo. Eu, a Marília... Quem lembra o nome da Marília? O sobrenome que faleceu, querida auditora fiscal, Marília... Perdão, eu não estou lembrando. Uma grande amiga, grande aliada, que faleceu há pouco tempo. Nós começamos a peregrinar pelo interior de São Paulo e argumentando com essas entidades. Começamos por Campinas, argumentando, porque só Campinas havia 2.000 aprendizes em duas entidades. Aprendiz não, desculpe, bom menino, né? E guardas mirins, patrulheiros mirins. Argumentávamos que, olha, tudo bem, a coisa mudou, vocês fazem um trabalho bacana, havia Rotary, Lions, sempre entidades sérias por trás disso, bem intencionadas mesmo. Mas tá, qual que era o problema que a gente via? Acidente do trabalho desses meninos sem cobertura, falta de contagem de tempo de serviço, falta de garantias mínimas trabalhistas, infelizmente, gravidez precoce das meninas, sem proteção, violência, inclusive sexual, contra as meninas, enfim, coisas gravíssimas que a sociedade se recusava a ver, porque achava lindinho o guarda-mirim uniformizado e tal, e não queria mexer com isso. E o próprio judiciário, como eu disse, dava guarida a essa prática. Então, foi um trabalho de argumentação, de cidadania. Eu fazia termos de ajuste de conduta com essas entidades, convencendo-as a serem parceiras das empresas como aprendizes. Qual foi o argumento? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelecia, no artigo 40, que a formação profissional poderia se dar por diversas estratégias, combinando Estado,
entidades do terceiro setor e educação, sempre educação. Então, a gente convencia, naquelas cidades não havia Serviço Nacional de Aprendizagem no interior de São Paulo, eles não chegam lá, não tem capilaridade suficiente para isso. Então, nós nos convencíamos a serem parceiros das empresas para que as empresas, viessem a cumprir a cota de aprendizes, utilizando a Guarda Mirim como uma entidade formadora. Esse discurso foi um discurso moral, basicamente, jurídico, mas, acima de tudo, moral, no sentido de buscar, dessas entidades que se diziam sérias, a melhor forma. Nós conseguimos registrar 10 mil guardas mirins, eles eram registrados na Guarda Mirim e prestavam serviço na empresa. Qual que era o argumento? A Guarda Mirim tinha isenções de impostos por causa das declarações de utilidade pública. Então, eram aprendizes que seriam colocados nas empresas de forma pouco onerosa. E as entidades deveriam, então, passar a se qualificar para acompanhar o menino dentro da empresa. Não só fora da empresa, nos 4 meses anteriores, mas serem monitoras do trabalho desse menino para garantir formação continuada, progressivamente mais complexa. O que a gente chama de formação técnico-profissional. Bem, a gente conseguiu, como eu disse, registrar 10 mil guardinhas no interior de São Paulo. Esse modelo foi visto pelo governo de então, do presidente Fernando Henrique. Nós fomos convidados em 99 a comparecer a Brasília, numa comissão composta pelo Marcelo Campos, do Ministério do Trabalho, e também algumas pessoas do Ministério Público, perdão, era só eu mesmo do Ministério Público do Trabalho naquela época. E a gente estava transformando essa experiência em lei. Então, a Lei 10.097 nasceu de uma proposta que eu já havia delineado na minha dissertação de mestrado, a partir da prática que eu acumulara com essa experiência de 8 anos, fazendo essa adequação das guardas mirins, de 91 até 99. Foi rapidamente apresentada pelo presidente, foi rapidamente sancionada, ao final de 2000 já tinha sido sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Quais são os problemas que a gente tem visto? Qual é o meu tempo, o moço que é rigoroso? Seu tempo está tranquilo. Está tranquilo? Você usou Beleza. apenas 6 minutos e 30 até agora. Ótimo. Tudo bem. Obrigado, viu, pela gentileza. Quais são os problemas que a gente tem visto? Primeiro, uma interpretação equivocada do Sistema S e do Ministério do Trabalho, dizendo que só poderia haver a atuação das ONGs e das escolas técnicas se houvesse vagas no Sistema S. Então, isso não é assim. Na verdade, todos são colegitimados a serem parceiros das empresas Sistema S, escolas técnicas e ONGs. Então, isso é um equívoco. Segundo, infelizmente, não houve uma ação conjunta entre o Sistema S, o terceiro setor e as escolas técnicas. Cada um jogou de um lado. A ideia, com essa lei 10.097, era que fizesse uma ação paritária. Paritária, como quer o artigo 227 da Constituição. É dever da família, do Estado e da sociedade garantir com absoluta prioridade, e vejam que absoluta não admite tergiversações, o que é absoluto e ponto final. Então, deveria haver uma ação conjunta, e não competição entre o Sistema S, escolas técnicas e ONGs. Infelizmente, não conseguimos superar isso, né? A vantagem do trabalho com as ONGs é que ele seria menos custoso, na medida em que, se elas tiverem as isenções decorrentes das utilidades públicas estadual, federal e municipal, isso poderia baratear. Por isso que o decreto que regulamenta a lei da aprendizagem admite que o registro se dê na ONG e o trabalho se opere na empresa. Então, estamos tentando estimular isto. Outro problema que nós temos visto, muitos projetos de aprendizagem se desviam. O aprendiz fica dentro do Sistema S e não vai para a empresa, fica dentro da ONG e não vai para a empresa, ou dentro da escola técnica e também não vai para a empresa. Isso não é para pegar o menino e guardar no armário, e resolver o problema pagando. Não, não é assim. O contrato de aprendizagem necessariamente é um contrato especial de trabalho, que pressupõe alternância entre tarefas teóricas e práticas, contrato especial de trabalho, portanto, tem que se dar na empresa, né? Então, tenho visto alguns desvios nesse sentido, de que se colocam os meninos, os jovens, dentro das entidades formadoras e eles não vão para as empresas. Isso precisa ser corrigido, né? Outra questão que eu acho relevantíssima é frisar que talvez se pudesse pensar numa compensação para o empresário
que contribui para o Sistema S e tem que se utilizar da ONG ou da escola técnica, porque na localidade não há cursos suficientes pelo Sistema S. A meu ver, o justo seria que houvesse uma compensação entre o que ele é obrigado a descontar em favor do Sistema S e o que ele tem que pagar para a ONG. Isso deveria ser visto por uma alteração da lei, porque senão você sobrecarrega o empresário que contribui para o sistema e tem que também pagar o custo operacional da ONG. Então, penso que isso deveria ser revisto, né? Lógico que eu não quero causar rombo no Sistema S, não tenho nada contra o Sistema S, pelo contrário, muito respeito. Eles fizeram em 70 anos o que a Europa levou 200 anos para fazer, ou seja, formou, qualificou o trabalhador do Brasil de forma excelente. Quer dizer, temos um serviço de excelência. Mas é necessário reconhecer que, numa sociedade de massa em que há milhões de adolescentes, a realidade é outra, do tempo do Getúlio Vargas, em que a CLT valia apenas para os trabalhadores urbanos em 43, e os trabalhadores urbanos em 1943, significavam 2% da sociedade brasileira. Então, nós estamos agora lidando com um programa de aprendizagem que tem que ser massivo, e não é possível termos uma única ou primordial entidade responsável por isso. É necessário estabelecermos estratégias plurais, que, a meu ver, deveriam combinar esforços de escolas técnicas, ONGs e Sistema S. Isso não se dá ainda, mas seria fantástico se pudéssemos fazer isso. Por exemplo, Sistema S formando ONGs para qualificar pessoas com deficiência, mais ou menos como já se dá em alguns projetos, e a Fundação Roberto Marinho tem feito. Aliás, eu quero dizer que estou muito feliz de voltar aqui à Fundação Roberto Marinho, porque ela foi uma aliada de primeira hora da lei da aprendizagem, e isso é muito importante. A campanha Legalize a Aprendizagem, Aprendiz Legal, é muito importante, né? Outro ponto que eu gostaria de destacar é que nós temos uma lei de cotas para pessoas com deficiência. Essa lei sofre muita resistência das empresas, porque pensam que as pessoas com deficiência não têm possibilidade de trabalho eficaz, que essa lei seria uma lei benemérita, que nada a ver tem com isso, na verdade. Essa lei é uma lei de trabalho para pessoas com deficiência. Essas pessoas estão fora do mercado de trabalho porque ainda têm baixíssima escolaridade em relação à população brasileira. Então, o contrato de aprendizagem é fantástico. Eu tive a oportunidade de intervir também em algumas leis que vêm favorecendo isso. Por exemplo, não há teto etário para pessoas com deficiência serem aprendizes. Você pode ter uma pessoa com deficiência de 25, 30, 40 anos, ok. Por que a aprendizagem é importante? Porque ela, além de qualificar a pessoa com deficiência, qualifica a empresa a quebrar esse tabu, a lidar bem com pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas paraplégicas, tetraplégicas, com deficiência mental ou intelectual. Tem sido uma experiência muito importante. Outro estímulo que nós temos dado para o aprendiz com deficiência é a acumulação do benefício de prestação continuada com o contrato de aprendiz. O BPC, que os deficientes recebem, cujas famílias têm uma renda per capita baixa e não podem trabalhar em razão da deficiência, eles temem perder o benefício e não querem se formalizar no contrato de trabalho, porque, se o fizerem, perderão o benefício. Durante a aprendizagem, não, e também, se eles voltarem se eles começarem a trabalhar e perderem o emprego, vão reaver o benefício. Só que essa burocracia os assusta. Então, as pessoas com deficiência estão trabalhando informalmente e recebendo o benefício. Então, o contrato de aprendizagem é uma estratégia fantástica para que isso se dê. É uma pena que o HSBC está indo embora do Brasil, mas eles foram um exemplo prático disso. Eles têm 2.700 pessoas com deficiência e começaram formando essas pessoas dentro do banco, por meio de contrato não de aprendizagem, eles preferiram chamar de trainee para simplificar, mas, na verdade, os contrataram primeiro como aprendizes e depois os incluíram na cota. É importante frisar que a pessoa com deficiência aprendiz não pode compensar a cota de pessoa com deficiência. Ele vai valer para a cota de aprendiz tão somente enquanto o for. Na medida em que se qualificar, sim, incorporar a cota de pessoas com deficiência. A notícia boa é que no projeto de lei que já foi aprovado pelo Congresso, deve ser sancionado, uma proposta também que fiz, teoricamente, foi aprovada, que é o seguinte: toda pessoa com deficiência que trabalhar, independentemente de ser aprendiz ou não, vai continuar recebendo o BPC. Não vai perdê-lo mais. Isso quando a presidente sancionar o projeto, espero que não vete isso, né? Não deve vetar, porque para a Previdência interessa isso, por questões atuariais. Bem, na verdade, eu acho que a aprendizagem é uma ideia cívica.
O Getúlio Vargas, quando implantou isso, precisava transformar o Brasil de um país agrícola num país industrial. Mas hoje nós temos aprendizagem na agricultura, aprendizagem na indústria, aprendizagem no comércio, aprendizagem até nos transportes, o que é muito bom para os jovens de 18 a 24 anos. Enfim, no cooperativismo também, né? E a sociedade brasileira sustenta os serviços nacionais de aprendizagem, porque é claro que o preço que se dá, o desconto que se faz na folha é repassado para o preço. Então, nós custeamos isso. Mas é necessário entender que a aprendizagem vai além do Sistema S e deve ser aplicada a partir de estratégias combinadas. O ministro... Meu Deus, deu branco aqui. Como chama o meu amigo? Mais um minuto, tá, desembargador? Sim, só quero reportar uma notícia bacana. O ministro da Pequena Indústria, o ministro Afif. Então, ele é super fã também da aprendizagem, desde a primeira hora. Quando ele me conheceu em 2000, eu era procurador-chefe lá em Campinas, o Afif ficou super entusiasmado, ele leu um artigo que saiu na LTR, não sei o quê, e ele começou a implantar o projeto Degrau, que era estimular empresas pequenas e micros do comércio a terem aprendizes. E ele conseguiu. Segundo ele, o projeto Degrau chegou a colocar 150 mil jovens nas empresas, pequenas e microempresas. Só que eles não entravam para a estatística, porque as pequenas e micro não são obrigadas a ter aprendizes. Bem, depois que ele saiu da Associação Comercial de São Paulo, ele agora é ministro, vocês sabem, ele é muito assim, entusiasta da ideia do Pronatec Aprendiz. Eu estava trabalhando em Nova York, quando ele assumiu lá aqui o governo, quando foi em 2008? Não, o quê? 2008. 2013, agora, 2013, 2012, quando ele assumiu o ministério. E ele me ligou, Ricardo, agora que eu cheguei aqui, vamos fazer o aprendizagem para pequena e microempresa. Pera, ministro, eu estou em Nova York. Quando é que você chega? Eu chego segunda. Então, segunda às 9. Não, ministro, eu não vou dormir à noite, vamos fazer mais tarde um pouco. Ele estava muito ansioso e deu certo a ideia. O Pronatec Aprendiz é uma ideia bacana. O Pronatec ele vai colocar professores do MEC para formação de aprendizes. Eles estavam equivocados na linha de ênfase, eles estavam dando ênfase no estágio, e agora estão convencidos que devem enfatizar a aprendizagem. Tivemos reuniões com a cúpula do MEC, que cuida do Pronatec. Então, se Deus quiser, quando houver verba, eu creio que vai crescer. O Pronatec tem uma perspectiva de contratar 1 milhão de aprendizes, envolvendo a pequena e microempresa, estimulando-as, sem obrigá-las, mas a formação do aprendiz será feita por um professor formado pelo Pronatec. Então, é uma ideia bacana também, espero que se alargue. Penso que poderia se pensar também na inserção das escolas técnicas, como já está, além delas, também as escolas de terceiro setor, as que se qualificarem de forma suficiente e hábil para isso. Não vejo problema nisso. Há que, no entanto, haver uma grande qualificação. Fico feliz que o CIEE hoje também enfatiza a aprendizagem. Antes, o seu foco central era o estágio. Era uma instituição modelo que também agora volta seus esforços para a aprendizagem, o que é muito bom. Por que a aprendizagem é melhor que o estágio? Primeiro, porque a aprendizagem protege adequadamente. Tem registro, né? Segundo, porque ela tem um acompanhamento metódico entre a empresa, a entidade parceira e o jovem. O estágio é uma coisa assim, meio largada. A lei até estabelece um cuidado, tem que ter um monitor, só que a gente sabe que isso é a teoria. Deve haver a relação entre o que o menino faz na empresa e o que ele aprende na escola. A gente sabe que isso também é teoria. Na prática, é difícil, né? Isso é fácil quando você fala em faculdade. Ok, até fácil, é mais fácil. Mas quando você fala em ensino médio, meu Deus, né? Principalmente ensino médio genérico. O estágio para ensino médio genérico é absolutamente inconstitucional. Não vai me dizer que você vai aprender português, matemática, educação física na empresa. Não vai. Não vai. Então foi um desvio inconstitucional da lei. Eu sempre defendi a inconstitucionalidade disso. Então eu vou encerrar, o meu amigo está fazendo o seu papel. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, viu? Vamos ter um grande trabalho, tenho certeza. Obrigado.